Pode começar? Vamos lá. O senhor pode aproximar isso, tá bom? Bom, qual o nome do senhor, por favor? Pedro Henrique Alberto do Nascimento. Seu Pedro Henrique, o senhor está respondendo aqui por tentativa de homicídio com duas qualificadoras. Diz o Ministério Público que na noite de 19 de setembro de 2022, um sábado, por volta de 22 horas, na quadra 42, rua 53, em frente ao lote 45, um beco, no setor de Chácara Santa Luzia, na estrutural, o senhor teria, utilizando-se de um instrumento pérfuro inciso, efetuado golpes contra o Lucas Gabriel Buquerque Xavier, o Sapinho. Diz aqui que o crime não teria se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. Diz aqui também que o crime teve uma motivação fútil por causa de falsos boatos sobre a Milene, que era sua companheira, ter um envolvimento amoroso com a vítima, com o Lucas. Diz aqui também que o crime foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e teria sido surpreendida pelas costas. Tá bom? O senhor tem o direito de permanecer calado. O senhor não é obrigado a responder nenhuma das perguntas que vão ser feitas ao senhor a partir de agora. É seu direito, entendeu? Certo. Tá bom. O senhor vai responder as perguntas? Sim, Ok. Então vamos lá. O senhor chegou, o senhor conhecia antes desse dia o Lucas? sim, Conhecia há muito tempo? sim. Cresceu junto, Cresceram juntos. Ali mesmo na Santa Luzia? na Santa Luzia. Tá. O senhor chegou a morar alguns dias, ou um mês, 2 meses, pouco tempo, mas chegou a morar com o Lucas, no lote do Lucas? Sim, Nessa ocasião, sua companheira Milene também chegou a morar lá ou só o senhor? já ficou um dia lá só, na Um casa dia dela. lá só. Uma noite. O senhor tinha filho, ou tem filhos, aliás, com a Milene? Sim, Quantos filhos? 2. 2 filhos. Os dois são filhos da Milene. Certo. O senhor ainda tem relacionamento com a Milene? Não, Não. Quando é que começou o seu relacionamento com a Milene? Isso aqui foi em 2022. Em que ano, mais ou menos, começou o seu relacionamento com ela? não me lembro bem não. Mas foi bem antes de 2022, anos antes ou pouco tempo? 4 anos, nós Uns estávamos 4 anos. Tá bom. Enquanto o senhor ficou na casa do Lucas, a Milene estava onde? na casa da mãe dela. A casa da mãe dela também era na Santa Luzia? Não, a mãe dela tava morando em Anápolis. Ela ficou um mês lá na casa da mãe dela. Mas antes do senhor ir para casa do Lucas, o senhor já tinha morado em companhia da Milene? Já, Tá. Então, por algum tempo só o senhor foi para casa do Lucas e a Milene foi para casa da mãe dela em Anápolis. É certo. isso? Isso. O Lucas, ele conheceu a Milene por meio do senhor ou ele conheceu ela antes do senhor ou por outra pessoa? Conheceu através de mim. Certo. Mas isso aqui, repito, esses fatos aqui foram em setembro de 2022. Fazia quanto tempo, mais ou menos, que o senhor tinha deixado de morar na casa do Lucas? Já tinha um tempinho já. Então, mas tempinho pode ser dias, pode ser meses, pode Uns ser meses. anos, Já uns tinha. meses. Então, nessa época aqui, que houve essa lesão aqui no Lucas, o senhor estava morando onde? Com a Milene de aluguel. Lá na Santa Na Luzia? Santa Luzia. E essa casa que o senhor morava com a Milene, lá na Santa Luzia, era próxima da casa do, do Lucas? É, na mesma rua. O Lucas contou um episódio aqui que eu quero que o senhor confirme, diga se aconteceu ou não, tá? Ele disse que alguns dias antes desses fatos aqui da denúncia, ele estava na casa dele, o senhor pulou o muro e ele levantou, o que que você está fazendo aqui e tal, que o senhor disse para ele que ele tinha ficado com a sua mulher. Isso aconteceu? Não, não pulei o muro dele, não. Bati no portão dele. Ele Hum. abriu o portão e nós ficou discutindo um lote dele. Tá. E por que que essa discussão? O que que aconteceu? Por que que o senhor foi lá perguntar para ele sobre isso? Porque eu tinha
tinha vindo umas mensagens dele e da Milene no celular, que os dois estavam ficando. Aí eu peguei e fui lá na casa dele. O senhor viu isso no celular da Milene. Foi. O senhor perguntou para a Milene Perguntei. e o que que ela falou? Falou tudo a verdade. Falou que tinha ficado com ele, que tinha se arrependido. Mas ela falou que ficou uma vez com ele, ou falou que estava tendo um caso com ele. Tinha ficado com ele, não tava tendo caso não, mas falou que tava ficando com ele. Tá. E o que que ele falou para o senhor? Ele negou ou confirmou? Negou. Nesse dia que o senhor bateu lá no portão dele, então, o senhor e ele chegaram a trocar agressões ou não? Não, só ficou discutindo no lote mesmo. Tá bom. Isso o senhor sabe dizer quanto tempo mais ou menos antes do dia narrado na denúncia que isso aconteceu? Um mês, 2 meses, dias, o senhor sabe dizer? Que nós tinha brigado? Teve esse dia aqui dos golpes, certo? Certo. Tem esse outro episódio aí do senhor bater no portão dele. Quantos dias antes do episódio o senhor bateu no portão dele? Uns 20 dias. Tá. Depois desse episódio do portão, outro dia, chegou a ter alguma briga entre o senhor e ele? Teve. Onde é que foi essa briga? Foi perto de uma distribuidora lá na nossa rua mesmo. Como é que começou essa briga? Nós começamos a discutir. Aí eu tinha É de chamado. novo por causa da questão da Milene? Foi. Mas quem procurou quem? Dessa vez foi eu que procurei ele. Dessa vez que nós brigou. O que que o senhor falou para ele? Fui tirar satisfação com ele, chamando ele de pé de pano. Aí ele começou a discutir. E foi na hora que eu e ele começou a trocar murro. E aí? Aí ele começou a trocar murro, aí começou, os povos discutiu, os povos separou lá da rua de casa, separou nós dois. Aí separou nós dois e ele não começou a discutir, ele falando que ia me matar, falando que ia pegar, aí ele falando que ia me pegar de todo jeito, porque eu tava levantando um, um assunto que ele não tinha feito. Aí foi isso aí. Não, mas é isso que eu não estou entendendo. Olha só. Teoricamente, se eu tiver errado, o senhor diz, não, não é isso. Estava com raiva de quem? Era o senhor que estava com raiva dele, não era? Certo, Porque o senhor achava que, ó, ele ficou com a minha mulher, ele é um pé de pano, certo? certo. Mas o senhor está dizendo que ele que estava com raiva do senhor, ele que estava ameaçando o senhor, não Fui faz eu. sentido isso. Foi Ou na, faz? foi na hora que eu e ele brigou. Aí ele começou a me ameaçar, falando que eu tava chamando ele de pé de pano, que ele não tinha feito isso. Tá. Bom, então agora vamos para o dia dos fatos. O que que aconteceu, ou na noite dos fatos, né? O que que aconteceu naquela noite? Tava eu e o Félix conversando. Aí pegou, passou. Ele e o Daniel tava vindo de bicicleta no nosso rumo. Então vamos lá. Antes disso, o senhor estava conversando com o Félix, O mas Félix. pouco antes do senhor estar conversando com o Félix, o senhor já tinha visto o Daniel por ali em companhia do Lucas? Não, Ali nas redondezas, na lanchonete, ali por perto? tava em frente da distribuidora. Os dois. Não, eu sei. O senhor já tinha visto eles antes na distribuidora? Não, E como é que o senhor sabe que eles estavam vindo da distribuidora, então? porque eles ficam lá na distribuidora, fica direto lá, bem na esquina da distribuidora. Não, é isso que eu estou perguntando. Se naquele dia o senhor chegou a ver eles lá na distribuidora. É essa a A pergunta. distribuidora tava lotada. Aí só vi ele saindo de lá da distribuidora e vindo mesmo de bicicleta. Mas da onde o senhor estava? Dentro da rua lá, do beco, dava para ver a distribuidora? Não, eu não estava dentro do beco, eu tava em frente ao beco. Então, mas de onde o senhor estava? Dava para ver a Dava, distribuidora? porque é lá perto, na mesma rua. Tá bom. Aí o senhor viu, cada um estava numa bicicleta? Cada um em uma bicicleta. O senhor estava em bicicleta também? Não, Mas o senhor estava na esquina do beco, é isso? na esquina do beco, Isso é perto da sua casa? perto de casa. Tá bom. O senhor estava ali para aguardar a passagem do Lucas ou o senhor estava ali por outra razão? Não, conversando normal, eu e o Félix. Tá bom. Bom, aí o senhor está conversando com o Félix, o que que acontece em seguida? Aí eu conversando com o Félix, aí passou passou o Lucas e o Daniel. Aí na hora que eles passam por mim, aí ele já perguntou o que que eu tava indo pra ele. Aí eu comecei a xingar ele. Xinguei de desgraça, de pé de pano. Aí foi Hum. na hora que ele desceu da bicicleta. Aí ele começou a discutir. Aí quando eu vi, ele já veio pra cima de mim, eu fui pra cima dele, eu e ele ficou trocando murro. Peraí. Antes de continuar, tinha outras pessoas na rua? Tinha.
O Daniel, que estava com ele, se afastou, ele ficou perto ali também. Daniel, até então, eu pensei que o Daniel tava querendo me segurar pra ele me bater, mas o Daniel tava separando. Tá. E o Félix? O que que disse o Félix? O que que fez o Félix? Nem se envolveu, não, né? Nem entrou na briga, nem nada, não. Tá. Aí vocês estavam lá, trocaram os socos. E daí? Aí nós ficou trocando soco. Aí o Daniel tentou, primeiro me segurou por trás, foi na hora que eu pensei que ele tava querendo me segurar pro Lucas me bater. Aí depois tinha entendido que ele tava separando a briga. Aí foi na hora que eu e o Lucas continuou brigando. Aí foi na hora que eu peguei, eu e o Lucas brigando. Aí ele não tava querendo soltar a gola da minha blusa de frio. Aí, Só um minuto antes. Vamos lá. Até para eu entender a continuidade das conversas. O senhor já foi preso? não, Nunca, não tem condenação nenhuma? não. Tá bom. É isso, eu estou perguntando isso porque o senhor não é obrigado a responder nenhuma perguntas, mas é porque a confissão aqui, se é que o senhor praticou o crime, ela tem um peso grande na hora da sua pena. A única passagem que eu tenho foi de uma Maria da Penha. Eu saí Não, da não. delegacia Eu mesmo. estou dizendo para o senhor é o seguinte: se o senhor realmente não tiver condenações, a Eu sua não. confissão, se o senhor confessar, claro que o senhor não vai confessar um crime que o senhor não cometeu, mas se o senhor confessar o crime que tiver cometido, isso tem um peso a seu favor na hora da pena, entendeu? Entendi. Tá bom. Então continue. Aí ele começou a brigar. Aí, aí tinha um monte de gente que começou a separar. Aí os pessoal começou a separar lá da rua mesmo. Aí ele não queria me soltar, eu e ele trocando murro. Aí foi na hora que eu perfurei ele. Aí na hora que ele me soltou, ele saiu correndo para dentro da casa da Stephanie. Aí eu peguei e saí correndo para casa. Não, aqui parece que falta um pedaço aqui, porque ele disse que foi perfurado 2 vezes. Só perfurou ele aí, segundo as testemunhas disseram, ele correu para um terreno, um lote, o senhor correu atrás dele. No lote, o senhor teria ainda desferido uma segunda facada nele. Isso aconteceu? Saí correndo dele, tava brigando. Eu e ele brigando, acabou entrando no beco. Começou a brigar dentro do beco. Tava em frente ao beco, aí ele começou a brigar dentro do beco. Aí foi na hora que eu perfurei ele. Tinha Não. perfurado ele. Qual foi o Mas momento da primeira perfuração? Quantas perfurações foram? eu pensei que tinha só uma, mas eu vi na citação que foi duas. Então, qual foi o momento da primeira perfuração? A perfuração que eu e ele tava brigando. Aí ele não queria soltar a gola da minha blusa de fio, ele trocando o murro. Aí foi na hora que foi essa primeira furada que eu tinha dado nele. Depois que o senhor deu a primeira furada, ele chegou a sair correndo? Não, ele não correu, não. Não? Não. Aqui tem várias testemunhas dizendo que ele correu, o senhor correu atrás e deu outra facada nele. Não, nós continuamos brigando, mas eu não che... momento algum eu cheguei a correr atrás dele, não. Não? Não. Tá. E aí, o que que aconteceu então? O senhor deu a primeira furada, como o senhor disse, continuou brigando, entraram no lote, e aí? Aí começou a brigar de novo. Aí ele começou, ficou brigando de novo. E Continuou aí? brigando dentro do beco. E Aí aí? ele pegou e saiu correndo pra O dentro. senhor tava com a faca na mão quando entrou no beco? Não. Tava aqui no meu braço, que eu tava com uma blusa de frio. Tava escondido aqui na É, manga? no meu braço. Aqui, ó. Era. Tá. Mas aí, lá dentro do beco, o senhor chegou a dar uma facada nele lá também? Eu não tinha visto eu dado facada nele, não. Só vi quando a Não, mas situação como é que a chegou. gente dá uma facada e não vê? Porque ele tava brigando. Aí eu tava cego. Ceguei de raiva. Aí Mas é possível que o senhor tenha dado uma segunda facada nele? eu não pensei que não tinha dado, não. Tá bom. E como é que, lá dentro do beco, como é que acabou a briga? Quem correu? O Lucas correu pra dentro da casa da Stephanie e eu corri pra casa. Tá, quando a casa da Steph não é do lado É do em, terreno, é? é em frente ao beco. Não, eu sei, mas de onde vocês estavam brigando, ali dentro do lote, até a casa da Stephanie tem uma distância, não tem? Não, o beco é aqui é onde eu tô e a casa da Stephanie é aí na parede. Que? É,
Aí é onde vocês estavam brigando, o lote. É, Ele correu para cá. correu pra dentro da casa E o da senhor correu para onde? pro lado de casa, pro lado direito Para da minha cá? casa, pro lado Não, direito da pode minha casa, mostrar com a mão. pro lado direito da minha casa. Para cá. Foi. Então, pensa para dar resposta, porque pode ser que tenha documento aqui até mostrando o local. Aí tem um lote onde vocês estavam brigando. Esse lote é vazio O lote era vazio, e a casa da Stephanie ficava em frente ao lote ou ficava mais afastado do lote? em frente ao beco. Em frente ao beco. Aí nesse beco tinha um lote vazio de esquina. Não, então, não é essa a pergunta. Eu sei que é um beco. Eu estou perguntando, do lote onde vocês estavam brigando, que o senhor disse que não lembra-se de ter dado uma segunda estocada nele, esse lote até a casa da Stephanie, qual é mais ou menos a distância? É essa a pergunta. É, o lote é na esquina do beco. Tudo bem, o lote é na esquina do beco. E a casa da Stephanie? É, como daqui aí na parede umas 2 vezes. A casa da Stephanie para pro lote vazio. O senhor chegou a ir atrás dele quando ele foi para casa da Stephanie? Não, sai correndo para dentro de casa, para casa, dentro de E casa. se o senhor estava com uma faca, como é que ele conseguiu se escapar do senhor, se desvencilhar do senhor? Porque eu não tava querendo matar ele. O momento algum foi na hora da raiva, que ele veio pra cima de mim, ele Hum. começou a brigar. Eu não queria ter feito isso com ele, não. O senhor chegou, quando ele correu para casa da Stephanie, o senhor chegou a ver a Stephanie fechar o portão, abrir o portão, alguma coisa? Não. Na hora que ele correu pra casa da Stephanie, eu corri pra casa. O que o senhor fez com aquela faca? Tinha jogado lá no Papa Lixo. Passei no Papa Lixo na hora e joguei. Agora diz uma coisa, o senhor estava já tendo uma briga com ele, certo? Certo. Vinha ocorrendo desentendimentos entre o senhor e ele, correto? O Correto. que o senhor estava fazendo naquela esquina com uma faca no braço, escondida na roupa? Porque eu e ele já tinha discutido, aí eu tava me defendendo, porque ele já tava me ameaçando. Por causa disso aí, que eu e ele brigou a primeira vez, eu tinha chamado ele de pé de pano e ele tava me ameaçando, falou que ia me matar. Mas onde é que tem essas ameaças aí? Tem alguma prova dessas ameaças? Não, E seu Pedro, o que eu não estou entendendo é o seguinte: teoricamente, e isso lá naquela comunidade de vocês, é muito, pelo menos pelo que eu tenho visto aqui, vocês consideram grave essa questão de ser pé de pano. Tá correto isso? certo, O pé de pano é uma pessoa mal vista. Tá certo, correto isso? correto. Então, o senhor estava achando, eu não sei se ele era pé de pano ou não, mas o senhor estava achando que ele era um pé de pano. Tá correto isso? Ué, o senhor não estava dizendo que ele tinha saído com a sua, Certo, certo? Então o senhor estava achando que ele era um pé de pano. tava achando. Tá bom. Então, o senhor estava com raiva dele, não estava? Tava com raiva dele. Na O hora que eu. senhor procurou lá ele outro dia para brigar com ele, não procurou? Não, O senhor falou para mim que quem procurou ele não é no dia, não no dia que que eu fui aconteceram na essas casa dele? facadas. O senhor disse assim para mim: primeiro eu bati na casa Não, dele, certo, fui na casa dele. depois, no outro dia, eu procurei ele para bater, para brigar com ele, para tirar satisfações, o senhor falou. Eu não procurei, não. Nós se trombou na rua, ficou de frente a frente, aí nós começamos a discutir. Eu não cacei ele, não. É, não foi essa palavra que o senhor usou, mas ok, tá gravado aqui, tá? Tudo bem. Mas aí agora o senhor está dizendo que, na verdade, embora ele fosse o pé de pano, quem estava com raiva era ele, e ele que estava ameaçando o senhor. Por causa dessa briga que eu tinha brigado perto da subidora. Tá bom. Bom, depois desse dia aí, que houve essas furadas, como o senhor disse, o senhor chegou a vê-lo em algum lugar? Encontrar Não, com ele? Quanto depois tempo depois o senhor foi preso? um mês. O senhor está preso desde quando? Preso desde outubro. 2020, desde 22 de outubro. De 2022. 2022? O senhor não tem nenhum outro processo? Não, nenhum. Tá bom.
Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer? Não. Ok. Doutor Marcelo. Sim. Pedro, você teve um processo quando menor também, como por Doutor roubo. Marcelo, O senhor está esquecido? desculpa interromper o senhor, mas O roubo? o réu não Isso. vai responder as perguntas. Não, tô esquecido não. Fui preso uma vez e saí no mesmo dia mesmo. No roubo. Tá. Então, pera um pouquinho só. O senhor vai responder as perguntas do promotor? Não. Não. Então, doutor Marcelo, não tem. Ok? Eu queria Tá. só indagar na defensoria o motivo. Porque é o direito dele, Ok, só isso. Obrigado. está exercendo o direito. Ok. O senhor tem alguma pergunta para ele? Então, vamos lá. Pedro, vamos lá. Primeira situação, depois que o senhor falou que descobriu essa traição da sua esposa juntamente com o Lucas, o senhor teria ido até a residência do Lucas para indagá-lo sobre essa suposta traição. O que o senhor falou para ele e o que o Lucas falou para o senhor nesse dia? O senhor lembra? Não, não lembro não. Não lembra? Não, Nem do que o senhor falou para ele, nem que o Lucas falou para o senhor. não. Depois teve uma outra situação sobre que vocês se trombaram na rua, numa esquina, e aí houve a troca de socos. Certo. Alguém presenciou essa situação? Tinha outras pessoas conhecidas? Quem mais estava lá? Tinha uns pessoal lá na rua lá. Tava lá na rua lá, que chegou a separar nós. E houve alguém ficou machucado nesse dia? Alguém? Não. Ficou não. O senhor falou, aí na terceira situação, que foi essa questão, foi nesse dia aí da facada. O senhor falou que o senhor estava conversando com o Félix e o Daniel estava juntamente com o Lucas indo de bicicleta. Certo. Tá. O senhor conhece alguma pessoa chamada Alberto? Alberto? Que Não. mora ali naquela região, que é Não. cunhado de alguém? Não. Não. Além do Daniel, mais alguém tentou separar vocês dois? Não. Não? Mas tinham outras pessoas ali na... Tinha. Me explica aqui, essa facada aconteceu... primeiro vocês se trombaram e trocaram... Foram empurrões ou foram socos? Foi socos. Socos. Vocês chegaram a cair no chão, não? Não, ficou só brigando mesmo. Em pé mesmo? Em pé. Em pé. E aí, isso durou mais ou menos quanto tempo? 1 minuto? Se você tem noção? 1 minuto. Um E minuto. Tá. E aí, por que você deu essa facada nele? Como é que foi o desenvolver dessa situação? Que eu cheguei a perfurar ele? Chegar a perfurar ele porque ele tinha passado por mim, pelo Félix. Então ele começou a discutir. Aí ele depois começou a brigar. Aí ele brigando, foi na hora que ele tava brigando, aí Daniel separou a primeira vez. Aí eu pensei que o Daniel tava me segurando para ele bater, depois o Daniel me segurou, depois o Daniel me soltou. Aí ele brigando de soco. Aí eu peguei e perfurei ele. Tá certo. Pedro, o senhor viu aonde atingiu a facada? Não. Não viu. Depois dessa primeira facada, os senhores continuaram em luta corporal? Continuou. Viu o Lucas fazendo algum gesto de que estava colocando a mão aonde tinha sido? Como é que os senhores foram parar no lote? Foram brigando até o... Brigando. O Lucas, ele caminhou, ele correu, vocês foram se estapeando, um empurrando o outro. Como é que foi? Foi um empurrando o outro, nós brigando. Um afastando o outro. No lote, alguém tentou separar? Não. Teve alguém que jogou água em cima de vocês? Jogaram, mas eu não vi quem foi, não. Não viu quem. Um último esclarecimento, por gentileza, Pedro, para esse beco que vocês estavam, que foi toda a briga, tinha mais de uma entrada e saída? Não, só tinha essa entrada.
Então, para você sair desse beco, você necessariamente tinha que passar em frente à casa da Stephanie. Tinha que passar em frente à casa da Steph. Tá certo. Sem mais perguntas. Alguém quer algum esclarecimento? Não? Fica encerrado o interrogatório, pode ser colocado. Albuquerque Xavier. A senhora é irmã do Lucas Gabriel Albuquerque Xavier? Sou. Tá bom. A senhora está compromissada a dizer somente a verdade sobre as penas da lei, tá bom? A senhora está sendo ouvida como testemunha. Embora seja irmã da vítima, tem que dizer a verdade. Só os parentes do réu é que não tem o compromisso, tá bom? A senhora estava presente no dia em que o seu irmão teria sido esfaqueado? A senhora presenciou os fatos? Não presenciei. Aonde eu estive foi quando meu irmão foi para o hospital, que aí quando me avisaram, uma amiga minha me ligou e eu fui para o hospital. Tá. Seu irmão ficou internado quanto tempo? Doutora, eu não lembro quantos dias ele ficou internado. Mas foram vários dias ou foi de um dia para o outro? Não, foram vários dias. Tá bom. Nessa época desses fatos aqui, seu irmão morava com a família, morava sozinho, como é que era? Ele morava sozinho na estrutural, mas aí morava assim, sem nós, família, né? Minha mãe morava em Sobradinho, eu morava na Ceilândia. O meu pai, na verdade, meu pai morava lá e morava na minha avó. Então era Tá, então ele não dividido. morava com a família, morava na estrutural sozinho, É. né? Mas ele tinha uma companheira, alguém que morava com ele, ou ele morava sozinho? Se ele tinha alguma namoradinha na época, deixa eu tentar lembrar. Não, acho que ele não tinha namorada, não. Tá. A senhora conhecia o Pedro Henrique Gualberto do Nascimento, de apelido Pilão? Tinha ouvido falar dele, porque como ele meio que morou tempo com meu irmão ajudou ele em casa, deixando a briga nele e a esposa dele, então já havia escutado falar dele, né? Mas não conhecia pessoalmente. Houve situações que a gente esteve ali, mas como eu sempre fui muito rápido na estrutural, ia lá, mas sempre tive uma vida muito corrida, então quando me aconteceu o fato, minha irmã teve que me lembrar, falar, é aquele, assim, assado. Eu nunca tive muito contato com ele, então, Tá. Mas antes, não depois dos fatos, antes dos fatos, antes dessas facadas, a senhora tinha tomado conhecimento que estava havendo algum problema entre o Pedro e o Lucas? Ou sim, ficou sim. sabendo? Teve uma discussão não, uma briga que eles tiveram na esquina, de briga física, né? E aí eu me recordo que a minha mãe havia me contado o que tinha acontecido, e aí minha mãe tinha entrado em contato com a mãe do Pedro, e aí elas conversaram para poder resolver a situação. Minha mãe chegou aí na estrutural para tentar conversar com ela pessoalmente, né? Mas aí não encontrou ela, aí mandou mensagem para ela pelo Facebook. Aí elas conversaram, falando para. Lembro que a mãe do Pedro falou que o Lucas não faça nada com o Pedro, sim, que o Lucas não faça nada com o Pedro, que senão ele vai ver, que não sei o quê. Aí minha mãe, o Pedro que não faça nada com o Lucas, né? Porque eu tô entrando em contato pra gente poder resolver. E qual que era a origem do problema entre os dois? O que foi me passado é de uma história, de um boato que a esposa do Pedro havia dito que o Lucas teria tido uma relação com ela. Ele fala como ficado com ela. Essa seria a origem, que o Lucas diz que isso não aconteceu. Tá. Então o Lucas negava. Sim. O Lucas chegou a contar para a senhora, de algum modo, se ele estava ameaçando o Pedro ou se o Pedro estava ameaçando ele, se um estava ameaçando o outro. Chegou a dar algum detalhe? Ele disse se estava sendo ameaçado pelo Pedro. Enfim, como é que foi isso? A senhora sabe de alguma coisa sobre isso? Não A senhora sei. disse que teve a briga física, ok. Teve. Mas havia ameaças de um contra o outro? A senhora sabe alguma coisa sobre isso? Nesse período, não. Não que o Lucas tenha me dito. Tá. E depois do que aconteceu aqui, teve algum outro problema entre eles? Depois do que aconteceu, a briga deles física, aí minha mãe falou com eles pelo Facebook, com a mãe dele pelo Facebook. Depois, ai,
Sim, depois a briga do Facebook foi já a briga onde o Lucas foi esfaqueado e aí aconteceu o que aconteceu. Eu não tenho mais perguntas, doutor Marcelo. O Lucas contou como é que foi a facada? Contou, Ele contou. frisou algum detalhe que tenha chamado a Contou atenção? que ele estava saindo de casa junto com o Daniel, que ele tem até um apelido aí, Mambira, acho que esse é o apelido dele. Que eles estavam indo para casa, o Lucas estava na bicicleta, se eu não me engano, o Daniel andando. E aí, quando eles estavam chegando perto da casa do Daniel, tinha uma aglomeração de pessoas. Não sei se eles estavam fazendo, se tinha, os vizinhos estavam fazendo festa, não sei. Sei que eles chegaram lá e aí o Pedro já viu ele, já começou a brigar com o Lucas. E eles brigaram lá de soco. Aí depois o Lucas sentiu a facada. Aí foi quando ele correu, entrou na casa da menina, da Stephanie. Ele chegou a dizer que se tinha sido atingido pelas costas? Sim, ele levou 2 furadas, né? Ele levou uma aqui e a outra aqui nas costas. Mas ele disse que se foi surpreendido com a facada ou foi durante a briga a facada? Foi durante a briga, a facada, né? A senhora trouxe na audiência alguns áudios. Eu vou mostrar para a senhora, eu quero que a senhora identifique quem está nesses áudios, pode Tá, ser? tá bom. Aí, Fidelis. Lia, você está sendo ouvida ainda? Fala aí Minha para mãe. o juiz aí que a mãe dele ameaçou uma testemunha. Não foi, porque ela está falando aqui agora que a menina foi ameaçada. Quem que está falando isso? Minha mãe, Jamile. Tá, tem um próximo aí. Jamile, deixa eu te falar, a Stephanie falou Mãe da Stephanie. que no dia que ela foi lá na Isso é Jamile. delegacia, né? Aí disse que a Michelle entrou no WhatsApp dela, ou foi no Message, e ficou ameaçando ela. A Stephanie disse que foi várias ameaças. Isso a mãe da Stephanie falando. Isso. Pelo que minha mãe me disse, mãe da Stephanie, que eu não Falando com conheço sua essas mãe. pessoas. Isso. Tá, tem mais algum? Para você ver, né, que no dia que ela falou que tinha ajudado um menino, porque o outro ia matar ele, e ela pegou e abriu a porta para botar ele para dentro de casa. E eu nem sabia que era seu filho. Aí no Taquari foi que tu falou para mim que tinha sido teu filho, que a Stephanie tinha ajudado. Pois é, porque ela ficou com raiva, porque a Stephanie foi lá denunciar o filho dela também. Porque o filho dela fez isso com o seu filho, entendeu? Aí ela ficou com raiva. Ela começou a ameaçar a Stephanie. Então, quem estava ameaçando a Stephanie? A mãe do Pedro Gualberto. Tá certo. São só esse, né, Fidelis? Tá bem, não tem mais perguntas, não. Defesa. Thalia, né? Sim. Bom dia, Thalia. Bom dia. A senhora falou que houve uma briga física entre o Pedro e o Lucas antes do dia da facada. Exato. Como é que foi isso? Como é que te contaram, né? A senhora não estava presente, né? Mas como te contaram? Como isso chegou até você? Deixa eu tentar lembrar, porque como tudo aconteceu, eu não estive nada presente, assim. Contaram pra mim depois, porque pelo Lucas ele nem falava essas coisas pra gente, né? Eu não sei ao certo como aconteceu, só sei que o Lucas falou que ele disse que o Pedro chegou falando pra ele que saiu esse boato, e aí o Lucas tá maluco? Vou ficar com a sua mulher, pelo amor de Deus, né? E assim, eles tinham uma relação muito próxima, porque o Pedro e a esposa dele, o Lucas deixou eles morarem um tempo na casa do Luquinhas, né? Porque enquanto eles achavam aluguel, não sei se houve um desentendimento com a família deles, mas saber explicar, eu só sei que eles brigaram de porrada física. Alguém ficou machucado nesse dia? O que é ser machucado pra você? Porque pra mim, Corte, briga. teve lesão, ficou roxo, ficou com o olho roxo, quebrou o braço. não sei dizer. Não sabe. Não sei dizer. Mas eles trocaram socos, pelo Sim, que a senhora... trocaram socos. E essa briga, senhora Thalia, pelo que chegou até a senhora, foi numa esquina? Foi na esquina. Tá. A senhora soube de uma história de que o Pedro teria pulado o muro da casa do Lucas? Sim, soube, sim. O Luquinhas me falou que isso aconteceu antes da física deles, né? Da briga física.
que o Pedro havia pulado o muro da casa dele, o Lucas acordou, o Lucas levantou com o barulho do caindo lá dentro do lote. Aí quando levantou era o Pedro, aí perguntou o que que era, aí o Pedro não falou nada, saiu. Então foram três situações. Me corrija se eu estiver errado. Foram três situações diferentes. Foi essa situação que a senhora falou do pular o muro. Nesse dia não aconteceu briga. Não, não aconteceu briga. Aí teve um. Isso eu nem lembrava, inclusive, nem Tá. mencionei na antiga, na primeira, na segunda, acho que audiência, não, me perdoe, porque eu sou um pouco Sim. leiga quanto a isso. E aí teve um outro dia que eles brigaram de trocar soco. Não sei dizer se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia, mas eu sei que houve Houve, tá. E aí teve o outro dia que foi a da facada. a facada. A senhora falou que essa facada, a facada ocorreu, que pelo que disseram a senhora, como a senhora também não estava presente, que a facada ocorreu no meio de uma aglomeração de pessoas. A senhora sabe alguém que estava, além do Daniel, a senhora sabe de mais alguém que estava lá presente? Na hora da briga, É. tava brigando só o Lucas e o Pedro. Isso. Tinha pessoas lá ao redor, a aglomeração de pessoas se reuniu para poder ficar olhando a briga, né? E aí houve a facada. A senhora conhece alguém de nome Alberto que estava presente lá? Alberto? Não conheço muito o pessoal de lá. Satisfeito. Alguma questão? Então, está encerrado o depoimento. Agradeço a presença da senhora. Bom dia. Pronto? Bom, Bom dia. Qual o nome do senhor, por favor? Daniel Pereira Silva. Seu Daniel, o senhor é parente do acusado Pedro Henrique Gualberto do Nascimento? Não. Tá bom. O senhor está compromissado a dizer somente a verdade sobre as penas da lei. O senhor está sendo ouvido como testemunha, entendeu? O senhor pediu para ser ouvido na ausência do réu, é isso? Sim ou não? Sim. Sim, tá bom. Então vamos lá. O senhor foi chamado aqui para prestar depoimento sobre fatos que teriam ocorrido em 19 de setembro de 2022. Diz o Ministério Público que o Pedro Henrique, conhecido como Pilão, teria esfaqueado o Lucas Gabriel Albuquerque Xavier, o Sapinho. Entendeu? Entendi. O que aconteceu nessa noite? Conte. No momento eu tava com o Lucas, aí a gente andava junto, né? Nós três, amigos, sempre foi amigo de infância. Certo. Aí começou pela Milena. Não. Conta primeiro o fato, depois eu faço essas perguntas aí. Conta o que aconteceu naquela noite. Né? Isso. Aí a gente tava indo lá, a gente tinha pedido na lanchonete uns salgados, né, pra comer. Aí eu e o Lucas, a gente foi lá em casa. No momento que a gente chegou lá no beco do condomínio, aí ele já tava lá, o Pedro. Aí eu Então, antes disso. O senhor estava de bicicleta? Isso. O Lucas estava de bicicleta Tava. também? Cada um tava de bicicleta. Tinha alguém que estava pedalando na frente ou estava um do lado do outro? Não, nós tava normal, um do lado do outro conversando. E aí? Aí quando nós chegou perto de casa, já na esquina de casa, ele já tava lá, o Pedro. Tranquilo, mas Então, peraí, quando o senhor avistou o Pedro estava de pé, o Pedro Não, estava sozinho, o Pedro estava... Como é que estava o Pedro? tava ele e outro rapaz, mas eles estavam conversando entre eles. Mas eu não tinha avistado ele de longe. Tá, aí entraram ali no beco, e nós aí? entrou, aí ele já tava lá. E Aí aí? eles já começaram a brigar, os dois. Ele derrubou o outro da bicicleta, Mas quem? o Pedro e o Lucas. Mas quem é que iniciou a discussão? Deu para o senhor ver? Não, tava só na hora que foi de repente. Aí já os dois já começou e eu já fiquei naquela. Como assim? Tá. Nessa discussão entre eles aí, chegou a ter troca de agressões? Só brigando e conversando, segurando. Só se segurando. Sim, empurrando, segurando. Empurrando, segurando. Mas chegou a ter troca de socos, pontapés? Mais ou menos isso. Aí começou os dois, né? Entre eles. Aí eu comecei a tentar, aí quando tinha muita gente, aí deu aquela bagunça. Aí eu já fiquei naquela e segurando. Peraí. E quem que era esse rapaz que estava com o Pedro? O senhor é capaz de dizer? Eu não conheci ele. Mas sabe o nome? Ficou sabendo? Tá bom. Quando o senhor avistou o Pedro e o Lucas,
se empurrando ali e tal. Alguém estava com alguma coisa na mão naquele primeiro momento ali, Não. na hora? Ninguém. Ninguém. Foi só a briga entre eles ali, e nós tentando tirar, e brigando, e batendo boca. Tá, e aí? Aí depois eles começaram a bater boca, aí como já tinha uns pessoal no beco lá, bebendo, festejando, aí deu aquela multidão, né? Aí naquela multidão, ele já tinha sido furado. Aí ele correu. No que ele correu, eu entrei dentro da minha casa e minha mãe trocou a porta. Não, então, olha só, isso aqui é muito importante. Não, tente lembrar, mas se não lembrar, não dê qualquer resposta. Ok. Só fale o que o senhor lembrou, Aham. tá bom? Isso que eu vou perguntar para o senhor é importante. Eles começaram ali, não sei o que, discutir. Alguém chegou a dar soco em alguém? Não, era mais aquele negócio É, de, mais de de segurar, agarrar, de. ficar segurando assim. Tá bom. Ao redor deles, assim, eu sei que na rua tinha gente, mas ao redor, além do senhor, tinha mais quem? Ou não tinha mais ninguém? Tava todo mundo junto ali no bolo. Então tinha várias pessoas Tinha ali. várias pessoas Tá no bom. bolo ali. Ok. Em algum momento, chegaram a separar e o Lucas se afastar do Pedro, ou em nenhum momento o Lucas se afastou do Pedro? Afastou. Se afastou. Ele se afastou e aí, o que que aconteceu? Eles ficaram de longe um do outro. Aí depois o outro já veio brigando de novo. Já conversa, batendo boca. Não, eu sei, mas antes da primeira facada, como é que foi a primeira facada? Eu não vi. Porque tava muita gente. Aí eu só vi ele saindo correndo. O Lucas correu. Aí lá na frente, eu acho que ele já caiu dentro do lote. Aí ele caiu já dentro do lote. Aí já tinha levado outro. Tá, então, essa que é a questão. Presta atenção no que eu vou perguntar para o senhor e pensa para responder. O Lucas disse o seguinte, que realmente ele estava com o senhor, cada um estava numa bicicleta, que entraram lá na rua. Ele disse que o Pedro veio falando, chamando ele de pilantra, por causa do negócio da Milene, que realmente os dois entraram ali numa briga. Ele fala até que teve socos e pontapés. Mas tudo bem, ele fala que teve essa briga. Só que ele diz o seguinte, que depois, num dado momento, é como se a briga tivesse acabado e ele saiu e foi lá perto da sua mãe. E que ele recebeu a facada quando ele estava lá perto da sua mãe. O senhor já está dizendo, aparentemente, que a facada foi ali no bolo. Então, eu quero que o senhor esclareça. O senhor sabe exatamente em que momento ele tomou essa primeira facada, ou o senhor não sabe dizer exatamente em qual momento ele tomou a facada, entendeu? Explica isso direitinho. Foi no momento que ele levou, eu não vi. Eu só vi ele correndo, já com a mão aqui. Aí eu não entendi. Eu falei, o que que foi que aconteceu? Aí ele já correu lá pro lote, que foi no momento que o pilão já foi junto com ele. Aí lá dentro já tinha uma madeirite, aí ele se caiu lá dentro. Aí foi no momento que eu entrei pra dentro da minha casa e minha mãe trancou a porta. Naquele momento que eu fiquei tentando abrir a porta, aí eu consegui abrir. Na hora que eu abri a porta, ele já saiu voltando, correndo, já tinha levado a outra. Já foi com a mão aqui, já correndo. Já. Então, tudo bem. Mas preste atenção de novo. O que eu quero saber é o seguinte. Essa primeira facada, ele teria levado no momento que ele estava no bolo de pessoas, ou não? Ele se afastou, o rapaz foi atrás dele e deu a facada, entendeu? O senhor é capaz de dizer que distância que você estava do portão da sua casa quando eles estavam brigando ali no início? Na hora da briga eu tava junto, tentando Não, eu separar. sei que o senhor estava, mas que distância que vocês todos aí estavam do portão da sua casa? É, Mais ou menos daqui lá. lá onde? Na Naquela porta? Isso. A Tá. briga era aqui e minha mãe tava ali. Ele chegou a sair lá para conversar com a sua mãe ou ele tomou a facada aqui? O senhor sabe dizer? Não. Eu não vi no momento. Mas o senhor chegou a ver ele lá conversar com a sua mãe no portão? Foi no momento que ele conversou. Ele conversou lá com minha mãe, aí depois eles voltaram, brigaram de novo e correram lá pro lote. Foi o momento que ele correu. Vamos tentar ver isso aqui, porque se eu não perguntar, tanto o promotor quanto o defensor vão perguntar isso N vezes para o senhor. Então a gente vai ter que esclarecer isso aqui, tá?
É claro que se o senhor não lembra, não sabe exatamente, se foi muito confuso, o senhor não é obrigado a inventar uma história. Mas eu preciso tentar entender exatamente como foi. Olha só. O que o senhor disse é o seguinte: o senhor estava com ele de bicicleta, entraram no beco e já viram o Pedro conversando com outro rapaz, certo? Aí o senhor chegou aí na frente do Lucas para próximo da sua casa para deixar a bicicleta ali, ou o senhor ficou aqui quando eles começaram a brigar? O senhor foi e voltou, ou o senhor já ficou aqui direto? Eu parei junto com ele, porque Parou junto com ele. naquele momento, Ah, na hora que nós parou com a bicicleta, aí ele já caiu no chão com a bicicleta, os dois brigando. tá. Quem que partiu para cima de quem? O senhor sabe dizer? Tá. Aí eles começaram lá a briga. É, E fica naquele batendo boca. separa e tal. E tinha várias pessoas ali. Tinha. Veja a pergunta que eu vou fazer para o senhor, até para tentar antecipar o que vai ser perguntado nesse sentido. Eles começaram a brigar. Tem três possibilidades. Primeiro, o senhor não lembra. Segundo, quando eles brigaram, o Daniel não, o Lucas se afastou, foi lá no portão da sua mãe e o Pedro chegou e esfaqueou ele lá, ou três, não, ele não se afastou. Ele foi esfaqueado naquele bolo logo de início. Entendeu? Como é que foi? Foi isso aí mesmo. Ele já Isso foi. aí Eu, mesmo eu só, que- eu só não vi o momento que ele furou, não vi. Eu sei, naquele mas momento. foi no bolo, ali no bolo de Foi pessoa. naquele bolo ali que ele já saiu correndo. Eu já vi ele saindo correndo, já com a mão Então, quando ele assim. saiu Eu não correndo, entendi. ele já estava Já esfaqueado? tá furado. E ele saiu correndo para onde? Já correndo pra um lote vazio. Tinha logo na frente. E o rapaz foi atrás dele? Sim. Foi lá que ele levou a segunda. O senhor viu o momento da segunda facada ou não? Não viu o momento. Nenhuma das duas. Só vi ele já correndo com a mão aqui já na costela. Tá bom. Agora vamos para outro ponto. O senhor foi junto com o Pedro quando ele foi socorrido? Foi no mesmo carro? O Pedro, não, desculpa. O Lucas. O senhor foi no mesmo carro que ele quando ele foi socorrido? Quem foi a pessoa que estava dirigindo o carro? Ele apareceu lá e deu socorro. Tá. O senhor sabe se ele ficou internado muito tempo lá, se ele foi liberado, como é que foi? Lucas? É. Sim, ele foi internado. Agora vamos voltar agora para a questão da Milene. Certo? O senhor conhecia a Milene? Mais ou menos. O Pedro chegou a morar algum tempo na casa do Lucas? Sim. Quando o Pedro morou na casa do Lucas, a Milene morou também ou era só o Pedro? É porque eles tinham um filho, aí ele cedeu a casa pra eles morar também. Quem tinha filho? O Pedro com a Milene. Tá. Mas você deu a casa como? Moravam todos na mesma casa? Diz lá, só até ele arrumar um aluguel, alguma coisa, né? Tá, tá bom. Naquele momento ali da briga e tal, o Pedro chegou a dizer o porquê da briga. O Pedro e o Lucas já tinham brigado dias antes? Tinham brigado dias antes? Filho, E qual era a razão da Milene. da Milene? Diz que ela surgiu uma história, diz que ele pegou ela. Uma coisa assim do tipo. Ah, quem é que teria surgido com essa história? Foi a própria Milene? E alguma vez o senhor chegou a ver o Lucas com a Milene? Algo. E a Milene teria dito isso para quem? Para o próprio Pedro? Para quem que ela disse isso? Nessas outras vezes aí, antes desse dia, chegou a ter alguma troca de agressões entre Pedro e o Lucas? Mas teve soco, pontapé? Em algum momento o Lucas contou para o senhor algo sobre o Pedro ter pulado o muro do lote dele para ir falar com ele? O que ele falou? Conta isso. Ele chegou em mim no dia seguinte, ele falou:
Eu tava dormindo lá em casa de noite, aí o Pedro chegou lá em casa perguntando pra mim o que tinha acontecido, né? Se ele. Não, tô sabendo que aconteceu um fato que minha esposa, sei lá, aconteceu que tu pegou ela. Quero saber se isso é verdade e tal. Ele, não, isso não ocorreu. Não aconteceu isso. O Pedro falou pro senhor? Não, pra ele. Ah, tá. O Isso Lucas. o Daniel contou. O Daniel não, o Lucas contou pro senhor que o Pedro pulou o muro e foi na casa dele falando sobre a mulher Isso, dele. perguntando. Só perguntando sobre isso. Tá bom. Não tem mais perguntas, doutor Marcelo. O senhor é amigo do Pedro também? Sim, os dois. O senhor deixou de andar com o Pedro antes, em Não, razão dessa questão não, aí não. do... Assim eu cheguei nos dois, eu falei, minha amizade com você é a mesma da dele. Tá. Não muda nada. E essa questão de pular o muro teria acontecido quanto tempo antes das facadas? Ah, eu não lembro. Não lembro, não. Tá, mas o Pedro chegou a dizer pro senhor, ó, o Lucas ficou com a minha mulher e tudo Chegou. mais? Chegou? Ele chegou em mim e falou, Daniel, você tá sabendo de alguma coisa? Eu falei, não. Tem certeza? Eu falei, tenho. Tem certeza mesmo? Eu falei, tenho. Fala, não, porque fiquei sabendo que... Ele disse como o- ficou sabendo? Ele falou que fosse, não sei, ele falou, fiquei sabendo que o Lucas pegou minha esposa, tá? Sabe de alguma coisa? Eu falei, não. Ah, eu falei, não, tá bom. Só isso. Tá. Não falou mais nada. E isso aí foi quanto tempo antes da facada? Um dia, 2 dias antes? Ou Não, mais? tem mais. Ah, acho que uma semana, 2 semanas. Tá, então o senhor continuou andando com os dois. Tranquilo, normalmente. Tá. O Pedro chegou a dizer se o Lucas estava ameaçando ele de alguma forma? Não, E o Lucas chegou a dizer se o Pedro estava ameaçando ele de alguma não, ele forma? só chegou e falou sobre essa história da Milene e tal, que aconteceu, e ele falou não, que não aconteceu isso. Só. Ele comentou se recebeu uma mensagem no Não, Facebook não. de Ele não ameaça, falou, tá? não, não falou de Não? mensagem, não. Tá. No dia que o senhor estava lá com. Isso no dia das facadas. A vítima estava com faca? Não. O senhor não estava com ele há algum tempo? A vítima, você fala, Lucas? Isso. Não. Tava não. Não estava com faca. Não, tava. O senhor estava com ele desde que horas? Desde umas 2 horas. 2 horas da tarde. Isso, não, 2 horas com ele, assim. Andando com ele. Então o senhor estava umas 2 horas com ele. Isso, E os senhores tinham ido onde? não entendi. Os senhores tinham ido onde? Indo lá na minha casa. Certo, mas Antes isso, a gente tava na lanchonete. na lanchonete. Aham, Os isso. senhores chegaram a ver o Pedro lá na lanchonete, não? Não, na lanchonete não. Só depois lá na rua, lá, Só normalmente. na hora do beco lá mesmo. Não, na rua, normal. Então antes da história do beco, vocês ainda viram ele na rua ali. E normalmente, na rua. Lá na frente da casa dele, tranquilo. Tá. O Pedro morava ali próximo, então. Isso. Próximo da casa do senhor. Na mesma rua. Na mesma rua. Isso. Tá. O senhor lembra como é que a vítima estava vestida? Não. Não lembro. Mas estava de calça ou de bermuda? Não. O Lucas, eu falo? Isso, Isso. Ele tava de bermuda normal. de bermuda. Isso. Tá. Então, a primeira facada foi ali no começo, ali no bolo. No bolo. Eu só vi ele correndo com a mão assim. só. Certo. Mas o senhor chegou a dizer que o réu correu atrás do. O Pedro correu atrás do Lucas. É isso? Isso. Depois que ele levou a primeira. Certo. Correu atrás e Ele- caíram dentro do lote lá, tá? Aí começou a briga, aí eu já Aí não... foi a segunda. Aí eu não vi. Tá. Aí depois dessa segunda, o Lucas correu de novo. Correu. E o Pedro correu atrás também? Não, ele foi embora. O Pedro correu para onde? Ele correu, tipo, na direção e foi embora. Pra rua. Embora. Sumiu. Tá, Não mas mais. o Lucas correu para onde? Pra casa da Steph. O Pedro correu também até a casa da Stephanie? Ah, eu não vi. Ele correu até lá e depois ele sumiu. Então vamos Porque eu lá. tava logo atrás. Saiu do lote, ó. Saiu do lote, Isso, certo? saiu do lote. O Lucas correu para uma No direção, momento que ele para saiu. a casa da Steph. No momento que ele certo? saiu do lote, eu tava saindo da casa da minha mãe. Que minha mãe tinha me puxado pra dentro e trancado Certo, a porta. entendi. Aí que eu destranquei e saí, eu vi só o Lucas correndo e o Pedro. Porque, tipo assim, a distância era longe do final do beco, que é um beco sem saída. Aham. Aí nós tava praticamente no meio do beco. Aí ele correu mais ou menos lá no final, mais ou menos. Aí eu fui atrás. No que eu fui atrás, ele já tinha ido, saído, sumido.
Certo, mas eu quero entender se depois da saída do lote o Pedro continuou correndo atrás do Lucas. Você entendeu a pergunta? Entendi. É porque a saída era só uma. Os Ah, dois estavam correndo na mesma direção. aí você não Aí sabe dizer nisso- se Não. continuou correndo atrás ou não, Não, é isso? porque, tipo assim, no momento que os dois correu, o Lucas foi direto pra casa da Steph. E o Certo. Pedro já saiu. Certo. E a casa do Stephen é no caminho da saída? É isso que eu quero Isso, entender. bem do outro lado da rua. Que é um beco sem saída, aí tem a rua atravessando e a casa aí em frente. Era em frente ali. Uhum. Tá, entendi. O senhor viu se a Stephanie trancou o portão? Trancou. Soltou o cachorro? De carro. Não lembro do cachorro, não? Tá. Ó, o senhor tinha dito antes, após a segunda facada, a vítima corria e o réu corria atrás com a faca nas mãos, no momento em que a vítima entrou na casa da Stephanie. O senhor não, Cheguei a ver ele entrando. Não entrou, não. o senhor não tá lembrando desse detalhe, Não, não? porque ela tinha. Quando eu cheguei lá fora, só tava ela lá fora e tinha acabado de ir pro portão com ele, com o Lucas. No O momento que Lucas entrando. já saindo da casa dela, já parado na porta olhando, ver se tinha alguém. Tá, o senhor conseguiu ver ele entrando na casa da Stephanie? Lucas? Isso. Sim, entrou os dois juntos. Eu já vi já no final, já olhei assim, já vi só ele entrando. Aí já E fui nessa hora o correndo. senhor não viu onde estava o réu, né? Não. Aí eu só vi ele entrando só. O Lucas entrando pra casa da Tá. Steph. Vocês tinham bebido aquele dia, não? Não, não. Nem o senhor, nem o Lucas? Não. Tá. O senhor viu alguma faca caída no chão lá depois? O Não. réu está dizendo que quem partiu para cima foi a vítima e que a vítima estava com a faca. O senhor já disse que a vítima não estava com a faca e que a faca teria caído lá no meio da confusão. Tinha essa faca caída lá no meio da confusão? Não, não. Então Não tá vi certo. momento de faca. O senhor não viu a vítima, o Lucas, em nenhum momento nenhum empunhando faca. Não, o Lucas não. Ele não tava com faca. Ou nada. Tá certo. Então tá. E me diga só a última pergunta. Quem é que estava com raiva de quem? Ixi. Ele ficou com raiva por causa dessa história, né? O Pedro, você soube que o Pedro estava indo atrás, andando atrás do Lucas? Depois do acontecido? Não. Não, antes da facada. Não. Só E- conversou da primeira vez que eles conversaram lá, discutiram, aí depois Uhum. aconteceu isso. Tá. A pessoa que é tida lá como pé de pano, você sabe o que é o pé de pano, sabe? Hã? A pessoa que é tida como pé de pano lá na região fica mal vista pelos colegas? É, todo mundo fica. Tá bom, só isso, excelência. Doutores, Bom dia, Daniel. Bom dia. Daniel, me esclarece só uma questão aqui. Quando você estava junto com o Lucas, indo para casa lá da sua mãe, não é isso? O Pedro, ele estava passando pela rua, ele estava aguardando, ele estava... O que ele estava fazendo? Não, no momento que a gente já chegou, ele já tava lá. Acho que ele tava vindo de algum lugar, de algum local, não sei. Eu Tá. sei que ele já tava lá. Ele estava conversando com alguém? Tava só conversando com o rapaz que tinha lá e depois o menino saiu. Mas você não sabe o nome desse rapaz? Não é vizinho ali de vocês Não, ali? não conhecia ele. O senhor falou, no primeiro momento, quando o juiz perguntou, que o Pedro e o Lucas, no primeiro momento, trocaram empurrões. E depois, num momento posterior, o senhor falou que eles se embolaram e caíram no chão. Porque, assim, é inconsistente. Ou eles trocaram empurrões ou eles se embolaram. O que exatamente aconteceu? Você pode esclarecer pra gente? Eles se embolaram, porque como tinha muita gente, tipo assim, tinha um povo que tava tentando tirar, e tinha mais outros povos bebendo, e já juntou todo mundo e deu aquela confusão. Aí não deu pra entender se tava puxando, mas tava embolado mesmo. E eles caíram no chão? Sim, aí tava, tipo, um puxando uns aos outros. em Mas pé. chegaram a cair. Os dois caíram no chão. Não, cara, não. Ficaram só em pé, puxando e se embolando mesmo. Ah, se embolando em pé. É, Em pé. isso. Aí o senhor falou que não viu nem a primeira facada nem a segunda Né? facada. Mas o senhor acha que foi nesse momento que ele tomou a primeira facada? Nesse momento? Ah, não, Não sabe. não sei. Você, quando viu eles lá se embolando em pé, você separou? O que você fez? Ainda consegui separar uma vez. Você separou? A primeira eu separei. Tá. E tinha mais alguém lá? Além de você? Pra separar? Tinha um monte de gente. Um monte de gente. Segurando ele. Na hora ali, a força cria e eles começou de novo e segurando e não soltava. Entendi. É porque o Lucas falou no depoimento dele que, que ninguém separou.
Mas tinha gente lá separando. Você mesmo separou? Eu e tinha mais gente tentando separar, né? Que separou, mas tentamos ajudar. Tá. Tinha uma pessoa lá de nome Alberto? O senhor conhece algum Alberto? Sim. Ele também ajudou a separar? Ele tava lá junto, mas eu não vi, porque foi muita. Não lembro muito. Tá. O senhor lembra de alguém ter jogado água nele? O senhor viu? Depois quando eles foram lá pro beco? Eu vi água, só não vi quem foi. Tá. Daniel, bom dia. Bom dia. Essa rua que o senhor menciona que tinha muita gente, era um ponto de encontro ali no bairro à noite? Não. Tinha. Não. O pessoal tava bebendo, fazendo. Tipo assim, era pessoal e familiar, é porque era um beco sem saída, e tinha um familiar bebendo, conversando. Entendi. Entendi. Lazer. Isso. Tá, perfeito. Esse boato de o Lucas ter ficado com a Milene estava circulando lá na vizinhança de vocês? Você morava lá? Morava. Estava circulando? Não, sim. Mas pelas pessoas que, tipo assim, conheciam, né? Pelo seu ciclo de relação de vocês? Mas muitos não acreditavam. Entendi. O senhor mencionou que o próprio Pedro veio falar dessa situação para o senhor, perguntar dessa situação para o senhor. Isso. Outra pessoa chegou a comentar com o senhor sobre essa situação, além do próprio Lucas e do Pedro? Nesse momento da briga que o senhor menciona nesse bolo, o senhor conseguiu escutar alguma coisa que o Lucas teria dito para o Pedro? Conseguiu escutar alguma coisa? Não. Não. O senhor mencionou que o Pedro estava com raiva dessa situação, desse boato, desse contexto. O senhor sabe me dizer se o Lucas, quando foi questionado pelo próprio Pedro, no sentido de ter ficado com a Milene, sabe se o Lucas ficou chateado, com raiva dessa situação? Não, ele não... Só ficou assim, pô, eu abriguei o cara dentro da minha casa, ajudei ele, e ele, do nada, uma história dessa. Aí ele ficou meio assim, chateado. Porque eles cresceram juntos, né, praticamente. Andava junto. Era junto, praticamente irmãos. Entendi. Aí, Você sabe dizer se, além das facadas, se o Lucas ficou machucado no rosto, em algum outro... não lembro. Não lembro. Não lembro. Tá certo. O último questionamento, Daniel. Quando o senhor menciona que os dois estavam, depois da facada, que os dois estavam saindo do beco, que o senhor chegou a ver o Lucas entrando na casa da Stephanie, que era do outro lado da rua. Isso. O senhor chegou a ver ali o Pedro? Ou o Pedro já não estava mais ali? Não estava lá. Obrigada pelo esclarecimento, Daniel. Tem mais, Silêncio. Algum questionamento? Fica encerrado o seu depoimento, agradeço a presença. Bom dia. Obrigado. Vamos fazer um intervalo 2 minutos para ir ao toalete, depois continuamos. Qual o nome do senhor, por favor? Lucas Gabriel Albuquerque Xavier. Tá. Seu Lucas, o senhor está sendo ouvido aqui na qualidade de vítima, então, sem compromisso. Diz o Ministério Público que na noite de 19 de setembro de 2022, 10 horas da noite, quadra 42, rua 53, em frente ao lote 45, lá no setor de chácaras da Santa Luzia, na estrutural, o senhor teria recebido golpes de faca, né? A causa teria sido boatos de que a mulher do réu, a companheira do réu, a Milene, teria um envolvimento amoroso com o senhor, tá bom? Então, uma tentativa de homicídio com 2 qualificadoras. Vamos lá. O senhor mora onde? Moro na Santa Luzia. Santa Luzia. Nessa época aqui, setembro de 2022, o senhor já morava lá? Morava.
O senhor conhece o Pedro Henrique Gualberto do Nascimento, que é o réu, conhecido Conheço. como Pilão? Esse. Ele morava perto do senhor? Morou até na minha casa também. Morou na sua casa por quê? Acho que ele tá procurando aluguel com o tempo. Tá. E o senhor, nessa época que ele morou na sua casa, o senhor morava com a sua família, morava sozinho? Como é que o senhor morava? Morava sozinho. Sozinho. E hoje, o senhor mora sozinho? Moro sozinho com minha mulher. Não, mas na época que o Pedro Henrique morou lá com o senhor já estava com a sua mulher? Não, Estava sozinho. Quanto tempo ele ficou na sua casa? só 2 meses. E como é que o senhor conhecia ele? Já conheci ele desde a infância, desde pequeno. Ele é lá da Estrutural também? Lá da Santa Luzia também. Da Santa Luzia. Tá bom. Esse rapaz, o Pedro Henrique, ele tem ou teve alguma companheira chamada Milene Alves dos Santos? Correto, era a mulher dele. A mulher dele. Quando ele morou na sua casa, ele já estava com a Milene? Tava, mas ela morava na casa da mãe dela. Então, ela morava lá na casa da mãe dela e o senhor morava lá. Ele morava com o senhor. A Milene chegou a morar com vocês ou não? Ele levou ela pra lá, né? Uma semana assim, ele ficou lá quando ele achou o aluguel. Na sua casa? Sim. Tá. Então chegou a morar o senhor, a Milene e ele. Sim, senhor. E a sua mulher também morava? Não. Tá bom. O senhor já teve algum envolvimento amoroso com a Milene? Nunca, senhor. Não, Nada, nada, nada? nada, nada. O senhor conheceu a Milene antes dele ou ele que apresentou a Milene para o Ele senhor? que apresentou Tá. a mulher dele. Ele ainda está com o senhor sabe se ele ainda está com a Milene? Você não pode te informar. Tá bom. O que aconteceu nesse dia, então, nessa noite, né, de 19 de setembro de 2022? O que aconteceu senhor, foi que eu tava junto com o Daniel, né, meu colega, na esquina. Aí ele falou, bora lá na casa da minha mãe lá, mas eu falei, bora. Quem falou? O Daniel, Ele falou pro senhor e onde? na casa da mãe do Daniel, mais ele. Tá. Aí ele falou, bora lá na casa da minha mãe, mas eu falei, bora lá. Aí eu e ele saiu de bike. Aí quando a gente virou no beco, senhor, ele O senhor tava, tava de bicicleta também? tava, e o Daniel tava em outra. Cada uma bicicleta. Sim, senhor. E Aí, aí? quando eu virei no beco sem sair do pilão, né, o Pedro, já tava agachado. Só que ele tava com a Mas faca, por que o senhor entrou no beco sem saída? porque é de onde que mora a mãe do Daniel. Tá. E aí? Aí ele tava com a faca, né, e só que ele não tava mostrando nada, que tava com faca, que tava com alguma coisa. Aí eu continuei seguindo meu rumo, aí ele veio caçando briga comigo, falando que eu fiquei com a mulher dele sem eu ter ficado nem nada. Não, mas ele estava abaixado, escondido, ou ele estava parado ali na esquina do beco? Na hora que eu vi, ele tava, tipo, agachado assim no canto do muro. De cócoras, assim? É, de coca. Tá. Mas ele estava sozinho ou estava acompanhado? Na hora, assim, eu não relembro. Pra mim, ele tava sozinho mesmo. Aí ele foi na sua direção falar com o senhor, é isso? Foi. O que ele falou pro senhor? Já veio me chamando de pilantra, falando que eu fiquei com a mulher dele. Chamando o quê? De pilantra, falando que eu fiquei com a mulher dele, sem eu ter ficado nem nada. Tá, peraí. Antes do senhor continuar. E o Daniel, estava com o senhor ainda? Tava, só que Daniel já tava encostando a bike dele, né, na frente da casa da mãe dele, assim, que era um pouco mais pra frente. Sei. E aí? Ele chegou e falou, pilantra, você ficou com a minha mulher, e daí? Foi, aí já veio querendo vir pra cima de mim. Aí na hora nós começamos a discutir, né? Aí Mas discutindo nesse assim, momento, quando ele chamou o senhor de pilantra, ele já estava com a faca na mão ou não? não, ele não tava mostrando nenhuma faca na Tá, hora. ele veio pra cima do senhor e daí? Foi, aí eu já, depois que nós ficamos discutindo uns 5 minutos, aí eu fui sair andando, né? Peraí, vocês foram discutiram só ou chegaram a trocar agressões? Chegamos a trocar agressões também. Que tipo de agressão? Soco, pontapé ou foi empurrão? Soco também, soco. Ele veio me bater. E tinha também. outras pessoas lá ou não? Tinha mais pessoas lá na rua, lá por fora. Mas ninguém interviu lá. Não, ninguém entrou na frente, não. Tá, aí vocês trocaram, alguém separou vocês? Não. Tá, e aí continua? Aí eu saí andando. Quando eu virei as costas, saí andando, ele veio e me deu um golpe de faca. Aí eu O senhor, quando ele atingiu o senhor estava de frente para ele ou de costas para ele? tava de costas, eu tava entrando pra dentro do beco, pro rumo da casa da mãe do meu colega. E onde é que atingiu a facada? Debaixo nas costas. A primeira foi nas costas. E quantas foram? 2. E a outra? Foi debaixo do braço. Tá.
Aí o senhor chegou a cair? Na hora eu tomei a primeira facada, eu corri, né? Aí eu corri, entrei dentro de um lote vazio. Aí ele tava vindo atrás de mim. Aí na hora eu segurei na faca, né? Aí eu segurando na faca e discutindo, brigando na rua. Aí ele conseguiu soltar a mão que eu tava segurando no braço dele. Aí ele foi e me deu outra furada. E essa segunda furada, como o senhor disse, o senhor estava de frente para ele ou de costas? Tava de frente. Então a primeira foi pelas costas, o senhor fugiu, ele foi atrás, o senhor tentou segurar a faca e ele atingiu o senhor de novo, dessa vez pela frente. Nesse momento da segunda facada, tinha alguém próximo de vocês? Vocês estavam no meio da rua? Foi, aí, mas ninguém entrou na frente não, ninguém fez nada. Sim, mas isso foi dentro de um lote ou foi no meio da rua, a segunda Na facada? hora que eu saí correndo, eu corri pra dentro, no beco, né? Ah, Aí quando eu olhei pra trás, ele tava vindo atrás de mim. Aí eu fiquei parado, aí ele veio pra me dar uma facada na barriga. Eu segurei na faca, aí ele me jogou pro lado, nós caímos pra dentro de um lote vazio. e aí? Aí na hora que eu tava segurando no braço dele, né? Ele puxou o capô da minha blusa, conseguiu soltar a faca da minha mão e me deu outra facada. E depois que ele deu a segunda facada, ele fez o quê? Aí eu empurrei ele assim, saí correndo. Aí eu corri pra dentro da casa de uma menina que eu conheci lá na esquina. Como é o nome dessa menina, o senhor sabe? Stephanie. Stephanie. Ele chegou a correr atrás do senhor de novo, para quando o senhor foi para casa da Stephanie? Correu, mas eu consegui correr, né? E fechei o portão na hora que eu entrei pra dentro. Tá. E aí o senhor foi ao hospital, foi socorrido? O que que aconteceu em seguida? Eu fui socorrido. Me levaram pro hospital de carro. O senhor sabe quem que levou o senhor? Era um colega do meu pai lá, da rua. Tá. Mas quem que chamou ele foi a família da Stephanie? Quem que chamou? A Stephanie ligou pra outra amiga dela, né? Que ela ficou desesperada. Aí a amiga dela já chamou o pai dela de carro. Tá. E quando o senhor estava lá dentro do lote da Stephanie, o senhor viu se o Pedro Henrique ficou lá na frente? Pelo que eu vi, ele veio correndo e deu um chute no portão. E depois? Aí eu acho que ele saiu fora. Tá. Quando o carro chegou lá para socorrer o senhor chegou a ver ele por ali? Não, o Pedro? Não. É. O Pedro tem algum apelido? Não. Pilão. Tá bom. Bom, aí o senhor foi para o hospital. O senhor chegou a ficar internado ou foi dispensado na mesma noite? Fiquei internado 22 dias. 22 dias? Chegou a ser submetido a alguma cirurgia, alguma coisa? Fiz cirurgia. Que tipo de cirurgia o senhor sabe dizer? Não, sim. Abriu aqui o seu. Tá. O senhor ficou com alguma sequela? Tem alguma. Por causa da facada, o senhor ficou com algum problema de saúde, alguma sequela? Assim, dizer assim, eu não sei não, mas ficou. Eu não sei dizer o que ficou não, mas ficou. Mas o senhor tem dificuldade de se locomover, alguma coisa? Pouco, as poucas. Tá. Então foram 2 facadas. Ficou 22 dias lá. Quando o senhor saiu, o senhor voltou para o lugar que o senhor morava? Não, fui pra casa da minha mãe lá em Sobradinho. Ah, Eu fiquei 1 ano lá em Sobradinho, agora que eu voltei pra Estrutural. tá. Agora diz uma coisa. Vamos tentar ver essa questão de quando ele morou com o senhor. Isso aqui, esse fato, foi dia 19 de setembro de 2022, certo? Então já faz aí 1 ano e meio. Nessa época aqui, o senhor disse que ele já não estava morando mais com o senhor, certo? Correto. O senhor é capaz de dizer quanto tempo já fazia que ele não morava com o senhor, mais ou menos? Eu posso dizer que quando ele morou lá em casa, foi tipo em janeiro Janeiro de que ano? de 2022. Tá. Então ele morou, então já fazia uns 8, 9 meses que ele não estava morando lá na sua casa. Já, mas nós continuávamos nossa amizade sempre, né? Tá bom. Mas nesses 8, 9 meses, alguma vez o senhor encontrou com a mulher? O senhor já disse que não teve nada com ela. Mas eu digo, pode ter encontrado em uma festa, pode ter conversado, pode ter. Excelência, acho que pelo que eu entendi, ele morou em janeiro e depois saiu, não ficou o tempo todo morando. Não, é isso mesmo, mas eu digo depois disso, entre os 2 fatos, entre janeiro e setembro, em algum momento, o senhor encontrou ela por aí numa festa, teve algum tipo de, trocou mensagem de WhatsApp, ficou amigo no Instagram, alguma coisa dela? Não, toda vez que eu via ela mesmo, ela tava com o Pedro. Tá. Mas quando nesse dia agora que o senhor foi atingido, tá? Em setembro,
O senhor tinha visto o Pedro nos dias anteriores, tinha conversado com ele? Tinha sim. Inclusive, hora antes que eu tinha tomado a facada, eu tinha visto ele passando na rua. Mas o senhor estava brigado com ele? Já tinha discutido com E ele. por que tinha discutido com ele? Por causa disso aí que ele falou, né? Que eu peguei a mulher dele sem ter pegado Então ele já nela. estava falando isso há algum tempo. Já. Há quanto tempo mais ou menos que ele estava falando que o senhor tinha pegado a mulher dele? Uma semana antes de eu ser furado. Mas ele chegou e explicou para o senhor de onde ele tirou essa ideia. Explicou, ó, eu sei que você está pegando minha mulher, mas falou alguma coisa, ó, eu sei que aconteceu isso, não sei quem falou. Ele deu alguma justificativa ou só falou, você está pegando minha mulher? Não, ele só falou mesmo. A primeira vez mesmo ele pulou o muro lá de casa. Ah, e aí? Aí eu tava deitado na cama, né? Aí eu escutei um barulho, eu saí pra fora. Aí ele falou, é eu, pô, é eu. Aí eu abri a porta, né? Que era meu colega. Quando eu abri a porta, ele já veio com essa ideia aí, falando, tu pegou foi minha mulher, não sei o quê. Aí eu falei, não, moço, o bagulho tá errado, tu vai ter que provar essa ideia bem que não é certo, não. Aí o bicho pegou, né? Teu só, não sei o quê, provar um caralho, eu quero é ver, moço. Aí saiu brabo lá. Aí depois disso, aí nós discutimos na rua, né, de novo. Aí saiu na pancada. Aí depois disso, a mãe dele tinha falado pra ficar de boa. Minha mãe conversou com minha mãe também, a mãe dele, falou que era pra ficar de boa, que nós ia se resolver. Aí por mim tava de boa, tava sossegado. Aí ele não, já na mente dele não tava, não. Tá, então no dia que o senhor foi esfaqueado, ele já tinha entrado na sua casa, discutido com o senhor, na outra ocasião vocês já tinham brigado, e aí teve essa ocasião que ele esfaqueou o senhor, é isso? Foi, correto. Tudo isso assim dentro de uma semana. Tudo dentro de uma semana. Mas alguém falou para o senhor o que ele estava falando sobre o senhor pegar a mulher dele? Alguém deu uma explicação para o senhor? Não. E ela falou alguma coisa para o senhor? Nunca falei com ela assim, mas nunca falei com ela também sozinha. Nunca. Nunca. Tá, depois que o senhor foi esfaqueado, foi para Sobradinho, alguém explicou por que ele tinha feito isso contra o senhor? Não. O senhor nunca conversou com ele. E agora que o senhor voltou lá, o senhor voltou para o mesmo lugar? Tá. E ninguém falou nada para o senhor? Não. O senhor conhece a mãe dele? Isso? Nunca conversou com a mãe dele sobre isso? Não. Tá bom. Tem mais alguma coisa que aconteceu nos últimos tempos aqui, depois que o senhor foi esfaqueado, que o senhor queira relatar? Não. Deixa eu ver mais aqui se tem mais alguma coisa. Não tem mais perguntas, Ministério Público. Lucas, bom dia. Bom dia. Quando o senhor fala aí que ficou quantos dias internado? 22. Isso entre idas e vindas, né? O senhor chegou até alta e voltou para o hospital? Não, eu fiquei 2 dias desacordado e o resto do resto dos dias tudo foi todo ocupado. Os dias corridos lá no Os hospital. dias corridos. Quando eu peguei a alta do hospital, já foi pra casa. Tá. Deixa eu só conferir na sua. O senhor tinha dito no primeiro depoimento aqui, quando o senhor veio aqui, que tinha ficado 5 dias internado. Foi por causa que eu errei, mas na hora minha mãe corrigiu comigo, que ela tava comigo no depoimento. Ela corrigiu. Ah, tá. Então tá. E me diga uma coisa, depois que o rapaz ele derrubou da bicicleta, foi isso que eu entendi ou não? Não, na hora que eu virei O senhor desceu da o beco, bicicleta. ele puxou o capô da minha blusa de frio. Aí eu soltei a bicicleta, que a bicicleta era pequena. Ah, tá. Ah, sim, ele puxou o capô, mas o senhor não O capô caiu. da minha blusa de O senhor frio. soltou a bicicleta. Correto. Tá. Aí vocês começaram a brigar. Pô, ele né? Discutindo, aí ele veio e me deu uns murros, aí eu também dei uns murros nele na hora, né? Tá. O Daniel ajudou a separar, tentou separar? Na hora, assim, quem veio mesmo foi o cunhado Daniel, que ele falou, né? Ele é altão, aí ele gritou, aí o pilão, tipo, me soltou na hora, e foi na hora que eu saí andando. Quem que é o cunhado do Daniel? É o Alberto, ele... Tá. Mas porque o Daniel fala que ele também puxou, entrou na frente para separar. Que na hora lá da confusão, o Daniel tava do lado, é que eu também nem prestei muita atenção, não. Ah, tá. Mas a hora que a briga deu uma cessada foi quando chegou o grandão. Foi, aí ele, tipo, se assustou na hora, aí foi na hora que eu consegui sair andando. O senhor saiu andando, mas o senhor deu as costas para ele?
Correto, eu virei as costas e fui entrando pra dentro do beco. E aí tava bem na entrada do beco. O senhor achou que tinha acabado ali a situação? Foi que o dia antes, né, nós tínhamos discutido na esquina. Um Aí, dia antes vocês tinham brigado também. uns dias antes, eu não. Uns dias antes. Tinham brigado saindo na mão também. Foi. Tá, e acabou a briga também? Alguém separou? Aí separou. Nessa outra ocasião, o senhor também deu as costas para ele? Não, Saiu andando assim e ele ficou para trás? não, nessa hora que ele saiu foi ele. Ele que saiu, eu continuei lá na esquina, que a gente discutiu. A gente tava bebendo refri, aí ele que passou de bicicleta e veio caçando conversa comigo. Tá. E o senhor pode dizer se nessa briga aí quem levou vantagem, nessa de dias antes? Quem levou vantagem? Isso. Ele, senhor. Nessa outra briga também. Correto, ele é maior que eu, mais forte que eu, né, senhor? Tá. O senhor conhece alguém de nome Félix? Como? Pode repetir, por favor? Félix? O senhor conhece alguém com esse nome? Não. O réu fala que tinha um amigo dele chamado Félix, que tava com ele na hora das facadas e tal. Félix. É. Não, Eu já disse aí que ele não tava com ninguém, não é isso? É, eu também não me recordo desse rapaz que tava com ele na hora. Mas ele tava com algum rapaz na hora? É isso que eu quero Eu não saber. me lembro na hora. Ah, você não sabe se tinha alguém ou não. Não, que na hora que eu virei o beco já tava tudo escuro, assim, na entrada do beco tava tudo escuro. Aí depois de umas 4 casas pra frente que tinha iluminação na rua. Tá. Aí na hora, né, eu virei a rua, aí eu já vi um negócio me puxando por trás, aí eu já assustei. Aí minha atenção já ficou nele, né? Nele. Mas aí mais alguém da parte dele participou da briga? Da parte dele? Isso. Não. Tá. O senhor fala aí que foi tudo no intervalo de uma semana. Disso aí, o senhor tem certeza disso? Não foi um mês, foi uma semana? Foi, pelo que eu me lembro, sim, uma semana. Uma semana. Tá. Se fosse mais tempo, daria para lembrar, né? A diferença de um mês para uma semana, o senhor conseguiria lembrar. Dá. Tá. O senhor já tinha ouvido falar que ele batia na mulher? Não, No tempo que ele morou com vocês lá, chegou a acontecer isso? não, nunca. Tem um detalhe que o senhor contou antes, tá muito bem parecido com os que eu já tinha falado. Algum vizinho chegou a jogar água em vocês lá? Jogou. Em que Na momento hora que que a foi gente isso? tava. Na hora que eu saí andando, aí eu já tinha tomado a primeira facada. Aí a gente caiu pra dentro do lote vazio. Que eu tomei a segunda, antes de eu tomar a segunda facada, jogaram água. Jogaram água tipo para separar. Foi. Aí na hora meu irmão escorregou do braço dele, tava com creme. Foi na hora que ele deu a segunda facada. Tá. O senhor tem a marca das facadas? Tem, Assim, os furos mesmo? tem. O senhor pode mostrar, por favor? Esse. Primeiro para mim, depois vai mostrar lá, tá? Pode aproximar mais, por favor? Aqui tô vendo uma. Essa aqui tá sim, tem uma cicatriz ali. O senhor quer ver também, doutor? Quer? Uma do lado aí. Agora Pode mostrar para o jurado, só não fala nada, só mostra. Aproveita e mostra a marca da cirurgia também. Pode sentar. O senhor disse que a Stephanie lhe ajudou, não foi? Fechou o cordão lá e tal. Foi O senhor que- sabe dizer se depois alguém chegou a falar alguma coisa para a Stephanie, no sentido dela não falar o que tinha visto? Correto. O que aconteceu? Eu fiquei sabendo, né, que a mãe do Pedro tava ameaçando a Stephanie. Caso que ela me ajudou, né, na hora que eu corri. Aí na primeira audiência, na primeira vez que eu fui lá na 8ª DP, depois dar meu depoimento, aí a Stephanie também foi e deu o depoimento dela, que eu entrei dentro da casa dela, né. Ah, Aí a mãe do Pedro parece que não gostou muito bem. mandou. Mas tem até uns áudios gravados. Você chegou a ouvir esses áudios? Não? Escutei não, mas eu ouvi da própria boca da Stephanie. Tá. A Stephanie fala que no depoimento dela, lá na delegacia, que o réu era metido a bandidão. O senhor consegue explicar por que ela falou isso?
Não sei, senhor, deve que é porque na hora, né? Ele tava todo fogoso, todo folgadinho mesmo, senhor. Mas ele arrumava mais confusão ali pela região? Não, não, O senhor sabe do envolvimento dele com crimes? não, não. O senhor tem passagem pela polícia? Tenho E foi uma receptação, foi? uma receptação. O senhor chegou a ser condenado por isso? Não, Não? não. O senhor chegou a fazer uma audiência com o promotor, que a gente chama de ANPP? Fiz a chamada de vídeo? Isso, já Fiz. fez? Então já encerrou esse processo aí também. Já. É só isso, o senhor tinha? Não, também tive um 5-7 quando era de menor, tinha 15 anos. Teve o quê? 5-7. Quando era menor. 15 anos. Foi. Tá bom. O Daniel dá um detalhe que o senhor teria vomitado sangue. O senhor lembra disso? Eu lembro na hora que eu saí pra fora da casa, que eu tava esperando o rapaz vir no carro pra me levar pro hospital, Ah. eu tava vomitando bastante sangue. E quem socorreu foi esse rapaz, é o Olavo? Foi, E o Daniel foi também? foi. Tá bom. O senhor ouviu dizer que foi a mulher do Daniel que estava inventando essa história, que você tinha ficado com ele, com ela e tal? A mulher do Daniel? O senhor ouviu dizer isso, não? Não. Tá bom. Me diga uma coisa, que é importante para o jurado, para a compreensão do jurado. Uma tese da defesa é que o senhor não foi surpreendido. Eu quero saber da impressão do que o senhor teve na hora que o senhor tomou a facada. Se aquela agressão que o senhor tomou lhe surpreendeu. O senhor entendeu a pergunta? Entendi, não. O senhor brigou com ele, acabou a briga Uhum. e virou as costas. Se o fato de o senhor ter sido atingido depois que virou as costas, que o senhor foi surpreendido com aquela atitude dele. Sim, que foi também de repente, né? Pra mim já tinha acabado. Na hora eu tava até conversando já com a mãe do Daniel. Ela falando, o que foi, meu filho? O que que aconteceu? Eu falei, nada não, te esquece. Na hora que eu, tipo, arrebei o braço assim, aí eu só senti a facada E essa foi aquela das costas primeiro, né? das A costas. segunda que é essa que tem um fiozinho pro lado aqui, foi a segunda. Foi, que foi quando eu tava, tipo, já abaixado, a cabeça abaixada. Ele segurando o capô da minha blusa. Certo. Mas a segunda não foi lá no beco, lá Dentro do no lote terreno, vazio. no lote vazio? Foi. Na hora que ele furou, eu saí correndo. Aí ele veio atrás de mim. Aí eu parei, aí segurei na faca, assim. Segurou Aí no pulso dele. foi. Aí ele, tipo, a gente voou, caiu nós dois assim no muro, né? Muro de madeirite, aí nós caiu, puf, derrubou o muro. Aí na hora que a gente levantou, eu continuei segurando na mão dele. Aí ele já abaixou o capô da minha blusa, puxando pra baixo. Aí nessa hora tacaram a água. Foi. Aí na hora que jogaram água, aí minha mão escorregou e me furou. Tá, foi essa daqui do lado. É, Tá bem, o senhor ficou com quanto tempo para se recuperar totalmente? até hoje eu sinto dor, ó. Trabalho de marceneiro, quando é o dia muito pesado lá, quando é de noite eu tô todo acabado. Certo. E para carregar peso também ficou ruim? Fica só forçando. Tipo, quando eu coloco muito força, tipo, a barriga fica pressionando, Entendi. fica ruim. Ah, sim, pois é. Não, mas... o réu fala que foi o senhor que foi para cima dele, que o senhor estava ameaçando ele de morte, esse tipo de coisa. Isso aconteceu. Ameaçando, eu Isso. nunca nem falei nada pra ele, nunca mandei mensagem nem nada. Foi ele que foi atrás do senhor falar da mulher, não foi? E ainda ele mandou mensagem pra mim. Mensagem de quê? De texto? Foi no Mate. É, pô, pode esperar que eu quero estar guardado, seu safado, pilantra. Isso aí foi pelo Messenger do Facebook? Pelo meio do Facebook. E o senhor tem essa mensagem ainda, não? Tenho mais não. Então ele mandou, ainda ameaçou o senhor pela rede social. Foi no dia que a gente brigou na esquina. A gente só Certo. brigou lá e resolveu. Tá. Naquela primeira vez que ele pulou o muro, não teve briga. Não Não, teve ele- troca de soco. não, nada. Tá bom, estou satisfeito. Doutor, pois não. Doutores. Bom dia, senhor Lucas. Eu vou abordar as questões de ordem cronológica. Essa primeira situação que você falou que o Pedro pulou o muro da sua casa. O senhor falou, acabou de falar que vocês não trocaram soco nesse dia
Como é que foi? Trocaram soco ou não trocaram soco? Trocamos não. No primeiro dia que ele pulou lá em casa, correto? Ele só pulou o portão, né? Aí eu escutei um barulho lá fora. Eu tava deitado, tinha acabado de deitar. Aí eu saí pra fora. Aí eu vi que era ele, né? E nada tinha acontecido entre nós, nada. Aí eu abri o portão. Quando eu olhei, eu falei, quem é que tá aí? Aí o bicho, não, é eu, é eu. Aí eu falei, oxe, é tu, Pedro, porque tu não chamou? Abri a porta de dentro, né? Colega, aí quando eu abri a porta, ele já me surpreendeu, já segurou na minha blusa assim, já. Que nada, é muito um safado. Eu falei, o que foi mesmo, dele? Nós tinha levado 10 ontem, pode se dizer, de boa e tal. Aí o bicho, que nada, tu é muito um safado. Eu falei, safado por quê mesmo, parceiro? Aí o bicho, tu pegou, foi minha mulher. Eu falei, o quê? Tu tá ficando doido? Tu tem certeza dessa ideia aí? O bicho falou, tenho certeza, né? Porque algo é provado, não sei o que, que tu tá era com minha mulher. Eu falei, tu tem certeza mesmo? Porque eu vou querer tirar minhas provas também. Que essa ideia aí não é certa, não. Isso aí acaba é com a vida do cara, mas o cara fala que pegou a mulher do outro. Aí o bicho já, não, então, só então, nós vai ver então. Eu abri o portão de fora, né? Que ele já tinha pulado, aí ele saiu de boa pelo portão e tudo. Nós vai provar esse negócio aí, nós vai provar. Eu falei, só, nós vai provar mesmo. Aí ele pegou e saiu. Tá. Nesse dia, no seu primeiro depoimento, o senhor falou, essa história não vai ficar assim, isso não vai ficar assim. Você falou alguma coisa nesse sentido? Não, eu falei que ia provar, né? Eu falei, tá pensando que é desse jeito, é que tu vai levantar a ideia desse jeito e vai ficar por isso mesmo, tem que provar o negócio. Entendi. Ele te mostrou alguma mensagem de WhatsApp, supostamente de uma conversa sua com a senhora Milene? Nada, nada. Ele só falou mesmo da boca pra fora. Nada. O Pedro e a Milene têm quantos filhos? Eu acho que é 2 ou é 3, não sei. Você sabe a idade desses filhos? Não. Nessa época eles já tinham esses filhos. Tinha um, eu acho. Tinha um. Tinha um e a mulher tava grávida, eu acho. Nesse dia, o senhor falou que ele tinha pulado o muro da sua casa. Mas você falou também que ele tinha te chamado. Como é que foi? Só explica essa situação. Ele pulou o muro, te chamou. Ele não me chamou hora nenhuma. Ele só pulou o muro e ficou calado lá dentro. Ele pulou o muro, eu escutei o barulho no portão. Barulho muito alto, o portão faz barulho. Eu já fui logo olhando, né, pela janela. Falei, quem é que tá aí? Aí ele foi e levantou, tava agachado assim no escuro no quintal da minha casa. Aí eu falei, quem é que tá aí? Aí ele pegou e levantou e veio assim no rumo da porta. Tá. Aí eu falei, só é tu, Pedro, porque tu não falou antes. Entendi. Já tinha abrido o portão. E não tinha ninguém na sua casa nesse dia. Você Não, tava sozinho. Moro só. Tá. Aí depois ele foi embora. O senhor falou que foi uma semana antes dessa situação da facada, né? Claro. Bom dia, Lucas. Bom dia. Nesse momento, no seu primeiro depoimento, quando o senhor foi no juiz, o senhor mencionou em relação a essa situação, quando foi acusado pelo Pedro de ter ficado com a Milene, o senhor mencionou que não ia deixar barato, abre aspas. O senhor se lembra de ter dito isso? O que o senhor quis dizer com isso? Não ia deixar barato. Eu não lembro de ter falado assim, deixar barato. Eu falei que ia provar que eu não peguei a mulher dele. Agora o negócio de falar deixei barato, que ele não ia deixar barato, ou que eu ameacei ele qualquer hora. O senhor não lembra de ter dito isso? Não lembro e também nem falei. Tá, no seu depoimento na primeira fase do processo, o senhor falou exatamente essas palavras. Não vou deixar barato, não. O senhor não falou isso. Não. Então, vamos prosseguir. Aí teve o dia da facada. O senhor falou que estava junto com o Daniel, indo para casa do tio do Daniel, correto? Da mãe do Daniel. A mãe do Daniel. Tá. E o Pedro estaria aguardando vocês no beco. É isso? Tá. Como é que o Pedro poderia saber que vocês estariam indo para casa da mãe do Daniel? Eu também não sei, mas eu e o Daniel tinha ficado o dia todo junto. Nós ficou o dia todo junto. Aí a gente tava lá em casa, né? Aí a gente subiu na esquina lá de casa. Aí na hora que a gente tava lá, a gente ficou lá comendo um doce, tomamos um refri na esquina. Aí ele falou, bora comigo lá na casa da minha mãe. Eu falei, bora. Tá, e como é que o Pedro sabia que vocês não Aí estavam indo pra lá? A gente desceu de bike. Aí não sei como ele sabia que a gente ia pra lá. Tá. Então não sabe. O senhor falou num primeiro momento que ninguém separou a briga. O Pedro te abordou, né?
E o senhor falou que ninguém tinha separado a briga. Depois o senhor falou que o Alberto, não é Alberto? Cunhado lá, tinha separado. Depois o senhor falou que alguém jogou água em vocês. Explica essa situação. Depois que o Pedro te abordou, o Daniel estava junto. O que o Daniel fez, o que o Alberto fez e o que essa pessoa que jogou água fez. Rapaz, não sei falar muito bem não, né? Que na hora eu também não ia ficar prestando atenção muito bem nas pessoas, que o Pedro ficou assim por rumo da saída do beco, eu fiquei pra entrada pra dentro do beco. Então o povo ficou pra minhas costas. Eu fiquei de frente pro Pedro. Mas na hora eu fui, aí ele me parou, né? O Daniel tava um pouco na minha frente. Aí ele foi e continuou estacionando a bike dele na frente da casa da mãe dele. Aí o cunhado dele, né? A irmã do Daniel também, que jogou água, tudo na casa da mãe dele. Aí começou aquela discussão, provavelmente escutaram aquele bate-boca lá fora. Do outro lado da rua, assim, tinha gente bebendo cerveja lá. Tá, nesse bate-boca, vocês chegaram a trocar soco. Correto, Nesse dia. correto. Tá. E aí o Daniel não fez nada, então. Fez não. 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 Aí você virou de costas, não é isso? E teve a primeira facada. Você virou de costas e teve a primeira facada. Aí. Pode ir. Aí teve a primeira facada. Aí depois. O que você fez depois disso? Corri pra dentro do beco. Dentro do beco. E aí o Pedro? Assim, Foi são atrás de reperguntas, mim. doutor. Ele está fazendo as mesmas perguntas que eu já fiz para ver se ele fala alguma coisa diferente. Doutor, eu não Isso é interrompi. vetado pelo Código de Processo Penal. São Doutor. reperguntas. Então, doutor, mas como é júri, às vezes as perguntas são realmente os detalhes são importantes, ele pode estar fazendo essa pergunta para tentar fazer na sequência uma outra pergunta que interesse. Eu já indiquei diversas contradições aqui no depoimento da vítima. Eu não interrompi o senhor enquanto o senhor estava perguntando. Então, permita eu continuar, por favor, doutor? Vamos lá, doutor. Ponderando com o juiz que o Código de Processo veta as reperguntas. Porque Certo. se o senhor não está satisfeito com a pergunta, não pode ficar reperguntando. É só isso que eu estou ponderando com o juiz. O juiz já resolveu, ok. Então vamos lá, vamos continuar. Tá certo. Aí o senhor sabe quem jogou água em vocês quando vocês caíram no beco? A irmã Daniel. A quem? Desculpa. A irmã Daniel. Irmã Daniel. Tá. Lucas, o Daniel que estava com você na oportunidade, era seu amigo próximo? Sim, continua sendo até hoje. Continua sendo até hoje. E mesmo assim, ele ficou parado, ele não fez nada lá na oportunidade. Na hora, assim, quando ele percebeu, ele veio pra perto de nós, né? Ficou assim, próximo de nós. Aí não fez nada, não. Entendi. Lucas, você conhece uma pessoa chamada Thiago Santos Lima? Thiago? É. Não. Não conhece? Não. Não? Aqui consta num processo de 2021 que você era menor de idade na época? Ah, sim, conheço corretamente. Quem era o Thiago? O Thiago, eu conheci ele morando lá do lado da minha casa, na Santa Luzia. Aí a gente virou amigo, né? Amigo assim e tal. Aí a gente se envolveu num roubo no Guará. E a gente foi preso de menor de idade. Tá. Como é que foi esse roubo? O senhor lembra? Foi normal, a gente roubou um telefone. Descemos pelo Jockey, por estrutural, por mudar estrutural pelo Jockey. Aí nós avistou uma viatura. E esse roubo lá perto do Jockey do Guará tinha envolvimento de arma? Sim, senhor, nós tava com um revólver 32. Tá. E o senhor ficou internado depois dessa situação? 45 dias. Onde é que o senhor ficou internado? No Cesame. Cezanne. Teve uma situação nesse roubo aí de uma dívida de R$800. O que aconteceu? Doutor, é só o seguinte, tem alguma relação com esse caso aqui? Tudo vai ter relação com o caso, doutor. Vai chegar em algum momento que vai ter. Excelência, são documentos que não constam do processo. Eu não sei do que ele está dizendo aí. A FAP dele consta. Não, mas o senhor está dando detalhes aí que não constam do processo.
Não, até ele fazer perguntas, não há problema, desde que tenha relação, porque eu só queria lembrar que ele é a vítima Sim, sim. e se trata de um caso de quando ele era menor de Sim. idade. Então, Então eu vou passar então para situação Não, depois aí da maioridade. chega na minha vez de perguntar, a defesa vai dizer para o réu não responder minhas perguntas. Aí fica bem peraí, diferente. vamos continuar. Mas é direito Se do réu tiver. responder, Não, né? vamos. Se quer explorar o passado da vítima e na hora de Vamos- perguntar para o réu, você não vai deixar. Peraí, vamos lá. Vamos com calma. Se tiver alguma relação, se o senhor quiser demonstrar alguma coisa, tudo bem. Tem alguma relação? Não, doutor, deixa o defensor. Tá tudo adiantar a tese defensiva, doutor promotor? Senhores, vamos lá, vamos encerrar essa discussão. Vamos lá. Doutor, o senhor quer continuar a fazer perguntas? Se Então o senhor vamos lá. permitir. Eu estou permitindo, sim. Ano passado, o senhor passou por audiência de custódia? Passei Pelo que foi? pelo 5.5 de um carro, Tá. Foi um Chevette? correto? Há 2 meses atrás, em março desse ano, o senhor passou por uma delegacia por conta de um simulacro? Sim, senhor, mas não estava comigo. Eu tomei um enquadro na rua, acharam um negócio numa rua, falaram que era meu. Tá. Eu não tava nem perto de casa nem nada. Mas o senhor chegou a ser encaminhado para a delegacia? Fui encaminhado, mas eu fui solto no mesmo dia, na mesma hora. Tá certo. Só uma última pergunta, Lucas, por gentileza. Qual era seu grau de proximidade do Pedro, de amizade? Na época que eu andava com o Pedro, É, nós andávamos junto pra cima e pra baixo. Era entendi. 24/48 junto. Quando o senhor mencionou que ele morou na casa do senhor e que a Milene, companheira dele na época, chegou a morar, ficar lá ó, uma semana, que o senhor mencionou, o senhor chegou a conversar com ela diretamente? Conversava, mas eu ficava em casa só quando o Pedro tava também. Entendi. Obrigada pelos esclarecimentos. Mas, senhor... Satisfeito, doutor? Ok. Alguma pergunta? Não? Fica encerrado o seu depoimento. Eu agradeço a presença. Boa tarde. Bom dia.